E aí, pessoal, no último vídeo nós fizemos o cadastro dos clientes e também fizemos isso aqui, que foi listar esses clientes em uma tabela. E a ideia agora é editar e excluir, ou seja, fazer esses botões de ações aqui de editar, que é para editar os dados dos clientes que estão inseridos no nosso banco de dados, e esse botão vermelho aqui de excluir, que é para excluir e apagar esses dados do nosso banco de dados, certo? E vamos voltar aqui em cadastrar rapidinho. Existe uma coisa também que a gente precisa consertar, que é o seguinte: se eu voltar aqui e vir inspecionar na página aqui do cadastro, vier aqui em console e eu clicar aqui no botão de cadastrar, olha só, apareceu uma mensagem CPF já cadastrado. Só que o problema é o seguinte: aqui os campos do nosso formulário estão todos vazios, ou seja, nós estamos passando aqui campos vazios e ele está dizendo que o CPF já está cadastrado. Se nós voltarmos aqui em clientes rapidinho, nós vamos ver aqui que tem uma linha aqui da tabela onde o nome está vazio, o CPF, ou seja, todos os dados aqui estão vazios. E se eu vier aqui no meu banco de dados também, aqui, calma aí, deixa eu dar um refresh aqui. Nós vamos ver que aqui o ID 35 aqui, olha, tem uma linha aqui que todos os dados estão vazios. Agora deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Apagou. Se eu vier aqui, der um refresh. Saiu daqui também. Vamos vir aqui em cadastrar agora. Observa a mensagem que vai aparecer aqui no console. Cadastrar ou salvo com sucesso. Ou seja, nós estamos salvando campos vazios do nosso formulário. E isso não pode acontecer na nossa aplicação. Então, para evitar isso, nós vamos vir aqui no nosso arquivo PHP e nós vamos fazer uma verificação e ver se essas variáveis, quando passadas lá no formulário, elas estão recebendo algum dado. Porque se elas não estiverem recebendo dado nenhum, a gente precisa dizer para o usuário nosso que todos os campos precisam ser preenchidos. Então, vamos usar aqui o if e vamos usar uma função do PHP chamada empty para verificar se está sendo passado algum dado para essas variáveis. Então, primeiro nós vamos verificar o nome, se está vazio o nome, e agora vamos usar o operador lógico ou empty. Agora o que é o CPF, e vamos fazer assim para todos. Então, o que está dizendo isso aqui? Nós estamos usando aqui o if, dizendo assim, olha, se tiver vazio o nome, ou CPF, esses campos estiverem vazio, ou o endereço, ou o telefone, ou o e-mail, nós vamos passar uma mensagem para o usuário dizendo o seguinte: JSON underline encode message. Nós vamos passar uma mensagem para o usuário dizendo o seguinte: olha, todos os campos precisam ser preenchidos. Exclamação aqui, não pode esquecer do ponto e vírgula aqui. E agora, e se todos os campos forem preenchidos, nós seguimos com a rotina normal. Vamos cortar isso aqui e vamos colar aqui dentro. Então é o seguinte, então nós estamos fazendo uma verificação. Se algum desses campos estiver vazio, nós retornamos, não precisamos necessariamente todos, porque nós temos o operador aqui. Se somente um desses estiver vazio, nós retornamos uma mensagem para o usuário dizendo: olha, todos os campos precisam ser preenchidos. Caso todos os campos estejam preenchidos, que é esse else aqui, nós seguimos normalmente. Ou seja, verificamos se o CPF já está cadastrado no nosso banco de dados. Caso tiver, só para relembrar aqui, nós enviamos uma mensagem dizendo que já foi cadastrado esse CPF. Caso não tiver, nós cadastramos esse CPF normalmente. Vamos salvar aqui. Vamos voltar aqui agora, vamos dar um Ctrl F5 e vamos clicar em cadastrar para ver a mensagem que nós vamos receber. Olha só, todos os campos precisam ser preenchidos. Então essa verificação
para ver se tem algum campo vazio, já foi feita. Outra coisa aqui é que nós estamos passando essa mensagem aqui no console aqui do Chrome, mas do navegador. Se nós viemos aqui em cadastro.js, nós fazemos aqui a requisição para o nosso arquivo PHP lá e a resposta que ele retorna, nós estamos mostrando aqui no console. Só que a gente vai parar de usar o console e vamos usar uma biblioteca chamada Swift Alert 2, que é essa aqui, Swift Alert 2, que ela funciona da seguinte maneira. Se nós viemos aqui nos exemplos, só um instante, nos exemplos, e nós clicarmos aqui, olha, ela exibe uma mensagem bonita para o usuário. Então, nós vamos instalar ela. Como que é feita a instalação? Você copia esse script aqui. Aí nós vamos lá no arquivo nosso cadastro.html, viemos aqui no final aqui, colamos esse script aqui. E agora nós vamos aqui em exemplos novamente. Vamos usar esse aqui. Esse aqui nós vamos usar lá no nosso arquivo JavaScript aqui, olha. Aqui, só que em vez de exibir isso aqui, que está dizendo que any fool can use a computer, ou seja, qualquer tolo pode usar o computador, nós vamos exibir a mensagem que está vindo lá do nosso arquivo PHP, que é essas mensagens aqui, olha. Eu padronizei tudo para mensagem, porque dependendo do que acontecer, ele vai passar a mensagem correspondente para o arquivo JS aqui, que consequentemente vai ser passado para o usuário. Então aqui, messages, vamos salvar aqui agora. Viemos aqui nossa página, damos um Ctrl F5, pode fechar aqui o console. E se nós clicarmos em cadastrar, aparece uma mensagem amigável aqui para o nosso usuário dizendo que todos os campos precisam ser preenchidos. Só basta clicar OK. Agora nós vamos trabalhar na ação do botão de excluir, esse botão aqui. Eu vou fazer ele primeiro porque é mais fácil e para esse vídeo também não ficar muito longo. O primeiro passo é a gente ir lá no nosso arquivo read.php, só fazer uma observação aqui, é que eu adicionei alguns nomes aqui no nosso banco de dados e excluí outros. Então, nós vamos aqui, o primeiro passo é aqui no arquivo read.php e é onde nós passamos esses botões aqui de editar e excluir. Nós vamos agora adicionar dentro do botão de excluir o evento onClick aqui dentro. OnClick, que esse evento ele faz o quê? Ele vai executar uma função no JavaScript quando a gente clicar nesse botão de excluir. Então vamos chamar essa função de remove, abre e fecha parênteses, aspas simples, aspas duplas, dois pontos. A gente vai passar o ID para essa função, o ID dos respectivos clientes ou do respectivo usuário que a gente estiver clicando. Vamos salvar. E agora nós vamos lá na nossa pasta de scripts aqui. E para facilitar, a gente vai criar ter somente um arquivo aqui nessa parte. Então eu vou vir aqui dentro do read.js, eu vou copiar essa função showData aqui, cortar aqui, vou vir aqui dentro de cadastro, vou aqui em cima e vou colar ela, salvar, eu vou excluir esse arquivo read.js aqui e vou renomear esse arquivo aqui para index.js. Agora a gente precisa aqui nos arquivos HTML trocar essa chamada, salvar. E aqui também a gente precisa trocar e salvar. Agora deixa eu ir aqui, dar um Ctrl F5 aqui. Pronto, atualizou. Só dar um refresh. E é isso aí, feito isso. Agora a gente vai aqui no arquivo index.js, pode fechar esse aqui, cadastro. E nós vamos aqui criar a função de remove, que foi essa função que a gente está passando aqui no evento onClick do botão de excluir. Vai criar aqui no index.js. Então a gente vai chamar essa função aqui, ó, função de excluir usuário. Vamos lá. Function remove. A gente vai passar o ID dessa função. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um método post
para fazer uma chamada para um arquivo aqui do PHP, para excluir esse determinado ID de um usuário que for passado aqui. Então, apesar de estar deletando algo no banco de dados, nós vamos usar o método post, porque a gente precisa passar esse ID aqui nesses mesmos formatos aqui de um form data. Então a gente vai criar aqui um const form igual a new form data, e aqui a gente vai fazer um form.append e vamos passar o ID aqui nesse formulário. Agora a gente precisa da URL do arquivo na qual nós vamos fazer a requisição do arquivo PHP. Então vamos passar o URL aqui, http://127.0.0.1 na porta 8080, que está rodando o champ na pasta YouTube, e o arquivo eu vou chamar de que não foi criado, que a gente vai criar agora, remove.php. A gente vai parar um pouco aqui agora, a gente não criou esse aqui, a gente vai criar aqui esse arquivo na raiz do diretório aqui chamado remove.php. Isso, mas vamos continuar aqui por enquanto. Então a gente vai fazer uma chamada fetch para essa URL aí, para esse arquivo que a gente vai criar. A gente vai passar o método post, certo? E no body da requisição, no corpo da requisição, a gente vai passar o nosso formulário ali. E aqui a gente agora vai obter a resposta que vai vir lá desse nosso arquivo. Response. Em JSON, agora vamos fazer outra prompt, vou chamar essa variável aqui de data agora. E eu vou fazer um console log dessa data.message, que é a mensagem que vai vir lá do... E aqui, depois do den, a gente vai fazer um catch mostrando o erro. Isso, vamos salvar aqui. Agora a gente precisa criar esse dentro desse arquivo aqui a lógica para excluir do banco de dados o cliente que a gente clicar. Então aqui a gente vai criar a nossa tag PHP. Vamos aqui copiar do cadastro.php isso aqui, que é de praxe em todos. Copia e cola aqui, facilitar a nossa vida. Como a gente vai fazer uma requisição post, a gente vai do ID, a gente vai precisar passar a variável ID aqui, usando o método post, que essa variável, que esse ID vai vir daquela função lá, remove. A gente vai verificar aqui agora se está sendo passado realmente esse ID if, usando a função empty do PHP. Se tiver vazio, a gente retorna a mensagem seguinte: para o usuário JSON encode vai retornar a mensagem dizendo que eu não fui passado nenhum ID, ponto e vírgula. Se for passado o ID, então else, o que nós vamos fazer? Vamos criar nossa string de SQL do banco de dados. Então vamos lá, como que é o comando SQL? É delete from da tabela clientes, onde o ID, aspas simples, é aquele ID que a gente está recebendo lá, ponto e vírgula. A gente cria a variável response, que vai ser igual a variável connection, que vem no arquivo .config.php, passando a query, passando aquela variável nossa string SQL ali. Isso. Agora a gente vai verificar se foi excluído ou não, usando o seguinte: se response for true, quer dizer que for verdadeiro, quer dizer que foi bem sucedido, quer dizer que foi deletado, a gente vai e retorna a mensagem para o usuário
JSON encode, uma mensagem. Usuário deletado com sucesso. E se der algum erro, a gente manda uma mensagem dizendo o seguinte: message, erro ao deletar, ao excluir, né? Vou colocar assim, excluir usuário. Agora a gente vai lá no nosso aqui e vamos dar um Ctrl F5 para dar um refresh. Vamos abrir o nosso, inspecionar aqui elemento, abrir o nosso console. Vamos pegar um aqui, pegar esse Daniel aqui, vamos tentar excluir e ver se está funcionando. Ó, usuário deletado com sucesso. Vamos dar um refresh aqui e ver se excluiu realmente esse Daniel da lista, excluiu. Como já fizemos no cadastro.js lá e aqui, quando nós salvamos algum usuário, aparece uma mensagem usando o switch alert. Nós vamos fazer aqui também quando nós excluirmos um usuário aqui. Então, para não ficar tendo que abrir o console aqui, vamos fechar o console aqui. Nós vamos usar o switch alert. Vamos vir aqui nos exemplos. Tem um bem legal aqui que a gente vai usar, que ele vai pedir a confirmação se você realmente quer excluir o usuário. Aqui, acho que é esse aqui. Olha aqui. Ele vai perguntar se você tem certeza e que essa ação não é reversível, você não pode reverter. E aí quero deletar e cancelar. A gente vai usar esse aqui. Copiar aqui. Vamos vir aqui no index e depois do URL aqui a gente vai colar isso aqui e como vai funcionar, ó. Vamos traduzir aqui para o português. Aqui, ó. Você tem certeza? Essa ação não pode ser desfeita. E aqui você tem sim excluir. E aqui faltou o cancel button. Vamos adicionar aqui. Cancel button text. Que vai ser cancelar. Então aqui, ó, ele vai exibir essa mensagem aqui. E aí depois, then, se você confirmar que sim, então ele vai deletar. Então aqui, vamos apagar isso aqui. E nós vamos pegar aqui. Então depois que você confirmar, é que a gente vai enviar a requisição. Então depois de confirmado, que você vai enviar a requisição para o arquivo PHP lá e apagar. E aqui, em vez do console log, a gente vai usar o switch alert de novo. Certo? Então, primeiro ele vai perguntar, você tem certeza? Aí você vai dizer que confirma, cancela ou exclui. Se você confirmar aqui, ó, resultado, ele vai passar uma promise aqui. Se o resultado for confirmado, então você vai mandar isso aqui lá para o arquivo PHP de remover, que vai excluir do banco de dados. E aí, depois de excluído, ele vai exibir uma dessas mensagens que a gente passou aqui. Ah, não pode esquecer agora de passar o script lá para o nosso arquivo index. Aqui view index aqui depois. Então, vimos aqui, damos um Ctrl F5 e vamos ver agora. Vou tentar excluir esse Bill Gates aqui. Ó, você tem certeza? Essa ação não pode ser desfeita. Cancelei, não excluiu. Se eu vim aqui de novo, sim, excluir. Ok, vamos dar um refresh aqui. Excluiu. Vamos fazer melhor aqui.
Por isso que eu coloquei tudo em um arquivo para facilitar, olha só. Porque senão a gente tem que fazer chamada de outros arquivos. Essa show data aqui, ela dá um refresh na página quando você usa ela. Então depois que exibir a mensagem aqui, eu vou colar essa função show data aqui, que você vai ver que agora depois que excluir ele vai dar um refresh na página sozinho. Olha só, vamos excluir esse Juan aqui, excluir, sim, ok. Opa, calma aí, não, não excluir, não funcionou. Ah, calma aí, tem que dar um Ctrl F5, né? Ctrl F5. Vamos lá tentar excluir isso aqui. Ó, tá vendo? Já deu um refresh sozinho. E se a gente excluir o próximo, aqui também, tá vendo? Então tá pronto o botão de excluir, agora falta o botão de editar que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bom? Pessoal, é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa o like, comente aí qualquer dúvida. Eu vou deixar o Instagram na descrição, vocês podem mandar mensagem lá também perguntando alguma coisa. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. Valeu aí.